Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima. Em parceria com a Bayer, vamos para as nossas atualizações climáticas desta semana aqui no Impulso Clima. Que realmente essa frente fria conseguiu romper esse bloqueio atmosférico que estava impedindo a formação de nuvens de chuvas ou avanço de frentes frias sobre a região mais sudeste, região central do Brasil, ali no final de fevereiro, início do mês de março. Então a gente tem sim uma tendência de que ao longo desses próximos dias as chuvas retornem à faixa mais central do Brasil. Porém, algumas regiões, como ao norte de Minas e oeste da Bahia, isso só deve acontecer mais para o finalzinho desta semana. Então, se a gente passar dia a dia, observem como nós temos neste início de semana chuvas voltadas para essa faixa mais sul do Brasil, principalmente sobre áreas ao norte do Rio Grande do Sul, que poderão receber algumas chuvas, mas essa região São Luís Gonzaga já tende, nessa faixa mais oeste, tende a ter o tempo realmente mais aberto. Algumas chuvas em Santa Catarina, Paraguai, principalmente ali na região do Chaco e região de divisa com Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, então com possibilidade de chuvas já nesse início de semana. E ao longo dos próximos dias, esse sistema ele vai avançando, pode levar inclusive chuvas mais intensas para a região mais litorânea do Paraná, região mais leste, litorânea de São Paulo, entre amanhã e quarta-feira. Existe aí uma possibilidade de algumas pancadas já em grande parte do estado de Goiás. Então, conforme esse sistema vai avançando, as chuvas vão chegando também próxima à região do Padec, ali a região de Formosa, e vai ganhando amplitude, inclusive sobre as áreas do norte de Minas Gerais, mais para o final de semana. A gente está falando isso lá por volta do dia 21, lá por volta de sexta-feira desta semana. E observe que toda essa umidade da zona de convergência começa a descer um pouco mais também, levando chuvas para a região mais sul do Tocantins e também grande parte do sul do Piauí já no início desta semana. Não que chova em todas as áreas de maneira abrangente, mas nós já temos melhores condições para que essas pancadas de chuvas aconteçam em grande parte das áreas produtoras da região. E com o avanço da frente fria, mais para o finalzinho da semana sobre a região do Mato Piba, grande parte das áreas produtoras deverão receber algumas chuvas. E essa condição de chuvas mais frequentes sobre a região centro-norte deve se manter ao longo dessa segunda quinzena, esses últimos 12, 13 dias do mês de março e também início do mês de abril. A gente observa uma tendência de menos chuvas, se a gente considerar desde o dia 20, quando essa frente fria sobe para a região mais centro-norte, o tempo mais aberto em grande parte do sul do Brasil, incluindo grande parte ali do Paraguai. A gente tem uma frente fria que avança por volta do dia 24, mas que deve provocar algumas chuvas só lá no Rio Grande do Sul e mesmo assim de maneira bastante irregular. E nós temos outra se aproximando ali pelo norte da Argentina, em torno do dia 26, 27, 28, que também pode avançar pela região sul, mas a princípio as chuvas previstas estão acontecendo de maneira bastante irregular. Se a gente pegar aqui, olha, a chuva prevista entre o dia 25 e o dia 31 de março, os corredores de umidade ainda estarão mais voltados para essa região mais centro-norte do Brasil. Na região sul chove, mas de maneira bastante irregular. Então não é uma frente fria que vai avançar levando bons volumes de chuvas para grande parte dessas áreas. Então muita atenção, o sul, grande parte ali do sul do Paraguai, mesmo o sul do MS, com esse finalzinho ali do mês de março e também início do mês de abril. No início do mês de abril a gente vê os corredores de umidade mais voltados novamente para essa região mais centro-norte do país. Não que o sul terá uma ausência de chuvas, até chove, mas de maneira um pouco mais irregular entre esse final de março e início de abril. E se a gente observar a segunda semana ali do mês de abril, observe como a gente tem uma condição para chuvas acontecendo em grande parte das áreas produtoras. Destaque fica para essa região mais ao norte aqui, de Minas, grande parte da Bahia, que dentro dessa segunda semana do mês de abril podem ter novamente um período com menos chuvas, tá? Mas toda essa faixa mais central aqui, principalmente se tratando do sul de Minas, Triângulo Mineiro, grande parte de São Paulo, região sudoeste aqui de Goiás e grande parte do Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins, vindo com chuvas até pelo menos ali a segunda semana do mês de abril. Dentro do mês de abril, principalmente falando da segunda quinzena, a gente observa uma tendência de
de chuvas já diminuindo, principalmente sobre essa faixa mais leste do país, né, e essa faixa mais central. Então, falando mais de região norte do MS, essa região mais sul do Mato Grosso, grande parte de Minas, Goiás e áreas de São Paulo. Não que tenhamos uma ausência total de chuvas, mas ao longo da segunda quinzena do mês, a tendência já é de que as chuvas aos poucos diminuam e muitas regiões poderão não receber chuvas muito significativas. A gente até acredita que possam ocorrer algumas chuvas ali entre final de abril e início de maio, uma chuva ou outra, mas aí não vai ser para todo mundo, né? A gente pode sim ter alguma frente fria que avance pela região central, provocando algumas chuvas irregulares ainda na segunda quinzena de abril, início de maio, mas volto a ressaltar, pode não acontecer para todo mundo, tá? Então as chuvas mais regulares elas devem ir até a segunda semana do mês de abril, aí nessa faixa mais central. Quanto mais ao norte do Mato Grosso, tendência é de que essas chuvas até possam se prolongar um pouquinho mais, ok? E na região sul do país, vindo com algumas chuvas também ali na segunda quinzena do mês de abril. Se a gente olhar um pouquinho ali o mês de maio, né, também com algumas chuvas acontecendo, tanto no sul como nessa faixa mais ao norte do Brasil. Bom, e para fechar, pessoal, falando rapidamente sobre temperaturas, né, uma condição também bastante importante para a gente agora nessas próximas semanas, observe que a gente ainda tem durante essa semana uma tendência de temperaturas um pouquinho mais elevadas sobre essa faixa mais central do país. A gente observa esses tons mais alaranjados, né? Isso porque as chuvas ainda ficam irregulares, elas começam a retornar, mas de maneira irregular. No sul do país, a gente começa a observar temperaturas já mais dentro da normalidade e um pouquinho mais baixa aí em alguns pontos, né? Então, essas temperaturas ficam um pouquinho mais amenas, mas volto a ressaltar, principalmente no sul do Brasil, quando a gente tiver esse finalzinho de março com chuvas mais irregulares, as temperaturas poderão se elevar novamente, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. E se esse conteúdo foi relevante para você, não deixe de deixar o seu comentário e ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos postados. Bom, por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima! Você também pode resgatar serviços de clima com pontos Impulso Bayer. É simples e tudo pela plataforma Orbia. Não perca essa oportunidade. Acesse pelo link ou pelo código que aparecem aqui na tela.